preciso trazer para você algumas pessoas que foram chamadas por Deus, que foram comissionadas pelo Senhor para fazer algo diferente. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, de número 2, a Bíblia diz que Deus chamou Adão. Todos os dias Deus vinha ao culto para cultuar com Adão, era diferente. Imagine você vir ao culto para cultuar a Deus e Deus vem depois que você chega, um exemplo. Mas com o culto que acontecia no Éden era diferente. Todo dia Deus vinha para cultuar com Adão no jardim. Até que um dia a Bíblia diz que eles conhecem o fruto e você já conhece a história. E Deus vem para o culto novamente porque Ele é pontual. E a Bíblia diz para nós que quando Deus chega no culto, Ele chama Adão. E cadê o Adão para o culto? E Deus chama de novo. Como se Deus não soubesse onde Ele estava, né? Mas na realidade é até uma ignorância nossa dizer que Deus é onisciente e tentamos fugir dele. E a Bíblia diz para nós que Deus então insiste, porque na realidade a intenção do coração de Deus é que Adão exponha o que acontece, porque o falar liberta. Deus chama Adão, a sua geração se multiplica debaixo de uma palavra que o Senhor libera sobre eles. E o Senhor libera ali uma palavra sobre a igreja do Senhor fundamentada na terra, não implantada ainda, porque a igreja só é plantada no ministério de Jesus Cristo. Mas Ele lança uma palavra sobre Adão e Eva depois de todo aquele diálogo de Deus para com eles, acerca de tudo que havia acontecido. E a Bíblia diz para nós que então Deus diz a Eva aquilo que fundamenta a igreja. E Ele diz o seguinte: a partir de hoje tu darás luz a filhos, mas com dores. Por isso que ganhar alma dói. Ninguém pegou, mas tudo bem. Gerar almas dói. Missionária, a senhora tem prova para mim disso? Eu te provo. O planeta Terra a sua terça parte é tomada por água. Só tem 1/3 de terra. O ventre de uma mulher, quando a criança é gerada, ela é gerada dentro de uma bolsa d'água. Alguém já pegou? O ventre de Deus é a terra. A igreja é a que gera. Deus chama Adão, a sua geração se corrompe. Deus procura fé na terra, encontra um homem chamado Noé. Noé acredita em alguém que ele nunca viu, mas ele acredita numa voz que lhe dá um direcionamento. E através de Noé, 150 anos depois, ele mais 7 pessoas são salvos. Deus não desiste da humanidade. Deus procura alguém ainda que atenda ao seu chamado. E a Bíblia diz que Deus chama Abrão e diz para ele: sai para fora, olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas que existem no firmamento, porque assim será a tua descendência na terra. Deus chama Abraão, assim como Deus chamou Isaac. E ele abre poços, dando continuidade no chamamento de seu pai Abraão. Isaac dá continuidade no chamamento de seu pai e gera Jacó. Jacó gera José. José se torna o maior líder, um homem que ocupa um cargo que nunca existiu no Egito. Mas quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus traz à existência aquilo que não existe. Nunca houve um governador antes de José e nem depois de José. José foi o único governador do Egito. Ele governa por aproximadamente 150 anos. E quando ele morre, antes de morrer, ele já deixa bem claro: ele fez uma promessa. Deuteronômio, no último capítulo, ele diz: ele me fez uma promessa. E a promessa é a seguinte. Gênesis, perdão. A promessa é a seguinte: que toda a descendência de Israel pisaria uma terra que emana leite e mel. Antes de morrer, ele está dizendo: pode ser que eu não veja com os meus olhos, mas eu quero estar lá também.
Talvez alguém não pegou. Foi liberado aqui pela cantora agora há pouco, promessas. Acredite nas promessas. E posso dizer algo para você nessa noite: momentos passam, promessas não. Os anos se passam. José, ao partir, a Bíblia diz que eles pegam o seu cadáver, exumam o seu cadáver, e por uma peregrinação pelo deserto, por aproximadamente 40 anos, o seu corpo é transportado. Mesmo morto, ele atravessa o Jordão. Não, você não pegou isso daqui. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Tem promessas que Deus liberou sobre a tua vida que talvez você não esteja vivo para ver. Mas Deus está dizendo: os teus filhos viverão, os teus netos verão, os teus bisnetos verão. Oh, pega esta palavra, porque promessas são eternas. Não cria, meu irmão, teia de aranha nem enferruja. Não tem prazo de validade para uma promessa que Deus libera. Então pega esta palavra nessa noite, porque somente quem é chamado entende o que Deus está falando. Deus chama Moisés no meio de uma chama de fogo. Deus não desiste do seu povo. Moisés nunca viu Deus. Ele tem aproximadamente 80 anos. Ele está acostumado a ver o que todo mundo vê, mas o que ele está prestes a ver, ninguém nunca viu depois dele. E o mais lindo é que Deus se apresenta a ele, irmão Silas, chamando ele pelo seu nome: Moisés. E o segredo da sarça não é o fogo que queima. O segredo da sarça não são os seus galhos nem as suas folhas, pode ser que tenha algumas. O segredo dela é a permanecer de pé enquanto queima. E deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Essa festa vai acabar. Segunda-feira toda a nossa vida vai voltar ao normal. Mas o que Deus está dizendo é: quem tem chamado vai continuar de pé. Moisés morre, prestes a colocar o povo dentro da terra que emana leite e mel. Deus levanta Josué. Josué, na realidade, disfarça no começo porque ele quer dar desculpas. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Olha para esse crente que está do teu lado e fala para ele: não dê desculpas quando o Senhor te chamar. E eu sei que Ele vai chamar alguém aqui hoje. Josué não viveu o luto que era para ter vivido. Você não está entendendo? Porque quando Deus diz para ele: Josué, Moisés morreu, Deus está deixando bem claro para ele o seguinte: o luto acabou, Josué. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: o tempo de Moisés acabou. Agora levanta você, Josué, e marche. Já chorou o luto, já se despediu, levanta a cabeça e prossiga, porque tem milhares de pessoas que precisam de você. Ele coloca o povo dentro da terra que emana leite e mel, divide as suas heranças, entrega a sua porção, a cada um a sua. Josué morre e há uma discussão entre Judá e Simeão. Quem que vai agora? A terra já foi conquistada, mas tem gigante na terra. Nós vamos ter que expulsar, matar o gigante para se apoderar da terra. Ou você está achando que vai ser fácil? Nunca foi, mas o privilégio que você tem, muita gente não tem. Qual é o privilégio que eu tenho? Primeiro, tem o teu nome escrito no livro da vida. Segundo, você não anda sozinho, você não percebe, mas tem alguém que te... Josué lidera. Judá e Simeão estão discutindo quem vai agora. Juízes capítulo 1. Aí Deus grita o nome: Judá,
Você subirá. O negócio agora é contigo, Judá, vai. E a Bíblia diz que Judá então se posiciona. E começa a grande conquista. Deus quer falar com o seu povo e Deus começa a levantar os seus juízes. Não tem reis. O povo toma posse das terras, mas não tem rei, não tem governador. E Deus levanta os juízes porque Deus quer falar no coração do povo. E você já conhece, Deus levanta tanta gente boa, né? Até uma mulher no meio do projeto. Lá vem a irmã Débora. E Deus chama. E no meio desse percurso, a Bíblia diz para nós que há uma situação constrangedora no meio do povo, acerca dos juízes. Porque um está indo para um lado e o outro indo para o outro. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Independente de que Deus levantou para estar na direção, continue obedecendo a voz de Deus. Você não pegou, Deus chama quem Ele quer, levanta quem Ele quer. E Deus não vai perguntar o meu palpite, nem a minha opinião. Ele vai fazer do jeito que Ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. Há um tempo de crise, é nesse tempo que a Bíblia diz que Abimeleque pega a sua esposa Noemi e vai embora para Moabe. Lembra disso? De Moabe é resgatada Ruth. E lá no templo em Siló, Deus precisa levantar alguém para mudar a história do seu povo, porque a corrupção entrou até dentro do templo. A Bíblia diz que a casa do sacerdote ali está de ponta cabeça. Hofni e Finéias faz o que acha que é melhor, o que dá na cabeça. E o sacerdote é velho, e o pior, ele arrasta uma cadeira para todo lado dentro do templo. Como assim o pior? Deixa eu dizer para vocês aqui, a Bíblia diz para nós no livro do Êxodo, que quando Deus instruiu Moisés, a partir do capítulo 24 do Êxodo, para construir o tabernáculo, o único utensílio que Deus não disse para Moisés fazer, era uma cadeira. No tabernáculo não tinha cadeira, mas o sacerdote ali tinha uma cadeira. Ele baixou. Não entendi. A Bíblia diz que quando Ana entrou no templo para chorar, ele estava onde? Encostado no pilar do templo, na entrada, sentado numa cadeira. Não entendi não, missionário. Irmãos, eu vim aqui como boca de Deus para a tua vida. Eu tenho que falar, Jesus, eu vou falar. Tem gente construindo coisas que Deus não mandou fazer. Vamos colocar uma cadeira aqui dentro, porque acho que é melhor, vai ficar bonito o ambiente. Sendo que Deus não mandou fazer cadeira no santuário, no tabernáculo não tem cadeira. Porque todos aqueles que estavam numa cadeira, alguma catástrofe aconteceu com eles enquanto estava sentado. É só ler a Bíblia. E a Bíblia diz para nós, que você já conhece, Deus ouve a oração de Ana. Mesmo o sacerdote sendo velho, Deus é na vida deles. Mesmo eles tendo a sua casa desordenada, Deus usa a boca dele. Misericórdia! Misericórdia não, meu irmão. Deus usa quem Ele quer para confundir quem acha que é. E a Bíblia diz para nós que o menino nasce. Você já conhece a história. Ana canta um hino, desmama o menino, leva para o templo, com 12 anos de idade. Enquanto está sendo discipulado pelo sacerdote ali, ele ouve uma voz que nunca ele tinha ouvido antes. E porque ele nunca tinha ouvido antes, ele tem na mente dele, deve ser o sacerdote ali que está me chamando. E ele tinha 3 funções no santuário. Primeiro, cortar a unha do sacerdote. Segundo, provar toda a sua comida, toda a água, tudo que ele viesse beber. E terceiro, aquecer a cama do sacerdote antes dele dormir. Quando ele ouve a primeira vez o Senhor chamando, dizendo Samuel, ele corre lá e pergunta: esfriou a sua cama? Será que as suas unhas cresceram enquanto eu dormia? O Senhor quer que eu apare elas? Ele diz: não, eu não te chamei, volta lá de novo para o teu quarto. E chama de novo.
E na segunda vez, você já conhece a história. O sacerdote ali entendeu que quem estava chamando ele era Deus. Não entendi ainda, missionária. Talvez alguém faz muito tempo que não ouve mais a voz de Deus. Mas ainda tem gente que ainda não está entendendo. Deus está chamando, mas não entendeu. Mas Deus está te comissionando alguém aqui hoje. Só que quem ouviu um dia e hoje não reconhece mais, se prepare, porque Deus vai te incomodar durante a noite. Meu Deus. E você já conhece a história. A Bíblia diz para nós que Samuel é levantado. Deus entrega a ele uma palavra profética dura. Ele entrega ao sacerdote ali. Passa poucos dias, essa palavra se cumpre na casa do sacerdote ali. E Deus precisa levantar um rei sobre Israel. E no capítulo de número 16 de 1 Samuel, diz a Bíblia que Deus fala com Samuel dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem. E a Bíblia diz que ele pega então o seu vaso, vai até a casa de Jessé, o belemita. Porque na realidade, quando um profeta visitava a casa de alguém naqueles dias, ele avisava dias antes, para que a família preparasse o banquete, a cerimônia, tudo que fosse necessário para aquele momento sublime. Está todo mundo na casa, está todo mundo esperando, o sacerdote chega. E você já conhece a história. Jessé apresenta Abinadab, Samai vai apresentando um por um. E nenhum deles condiz com aquilo que Deus tem. Por quê? Porque não sou eu que escolho, é Deus que escolhe. E deixa eu liberar outra palavra aqui nessa noite. Não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito de Deus. Não vai ser do teu perfil, vai ser no perfil de Deus. E a Bíblia diz para nós que depois de ter visto todos, você já conhece a história. Perguntas libertam, porque o profeta pergunta, Deus ordena ao profeta que pergunte para Jessé: ainda falta alguém? Acabou-se os jovens. E ele diz: tem um aí. E o lindo de tudo isso, sabe o que é? Parece que eu vejo no culto todo mundo de pé ao redor da mesa, tudo louco para sentar na cadeira, para descansar os pés, para descansar as pernas, cantora. Mas a ordenança de Deus através do profeta é: ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu não sei aonde ele está, que distância está, se está nas cidades. Não, ele está no campo, isso quer dizer que ele está muito longe. Então vai demorar algumas horas, não importa quantas horas vai demorar, todo mundo vai ter que ficar de pé. E você já conhece a história, o chifre de azeite é lançado, derramado sobre a sua cabeça. Um rei é levantado, chamado por Deus, diferente de tudo e de todos, improvável pelo seu próprio pai, mas provável nos olhos de Deus. Davi gerou a Salomão. E quando Deus o toma, Salomão assume o trono. Salomão inaugura o templo. A glória de Deus desce em Crônicas capítulo 7. Meu Deus. Deus desiste? Não, Deus tem que levantar alguém. Porque depois de Salomão se corromper, entrega o reino para Roboão, seu filho, que leva o reino à pior decadência espiritual. Mas aquele que lançou a promessa, aquele que fez a promessa, não desiste. E você já conhece a história. O reino é dividido. 1 Reis capítulo de número 12, 10, 11 e 12. E a Bíblia diz que depois da divisão do reino, 2 reinos se levantam. Mas sobre os 2 reinos há uma promessa. Deus tenta convencer Israel a se voltar para si. Mas a Bíblia diz que a crueldade, a rebeldia havia tomado conta dos seus corações. 19 reinos reinaram sobre Israel. Deus levantou seus profetas, tentou convencê-los a se voltar para si, a se arrependerem de seus pecados e de sua idolatria. Mas a Bíblia diz que Israel não deu ouvido, a ponto de Deus entregar a eles na mão dos seus inimigos. E a Bíblia diz que eles vão para uma guerra e nunca mais voltam. Então Deus levanta os seus profetas para falar com Judá.
Deus levanta o profeta Amós, Deus levanta o profeta Miqueias, Deus levanta o profeta Oséias, que vai pregar com a sua própria vida. Mas Deus não desiste. Deus levanta então o profeta Isaías. Deus chama Isaías, e a Bíblia diz que ele é porta-voz de Deus neste tempo. Suas palavras não fazem cócegas no coração do povo, mas o tempo do qual ele está profetizando é o tempo do rei Manassés, o pior rei que reinou sobre Judá, a ponto de que as suas palavras, principalmente quando o profeta diz que Deus levantaria um libertador, Deus levantaria um broto, Deus levantaria um renovo, as palavras do profeta causam horror aos ouvidos do rei Manassés, a ponto dele dizer o seguinte: ninguém vai matar o profeta a não ser eu mesmo. E a história diz que ele arrasta o profeta para dentro do templo, cerra o profeta Isaías ao meio, achando que iria calar a sua voz. Só que tem uma coisa: o que havia de ser predito já havia sido dito. Sabe o que quer dizer isso? Aleluia! Sabe o que quer dizer isso? Mata o profeta, mas as suas palavras jamais morrerão. Deus entrega Judá nas mãos dos babilônicos. 70 anos depois, o libertador é levantado. Ciro resgata o povo volta para Jerusalém, a cidade é reconstruída. 3 levas vieram de volta para Jerusalém. A primeira leva sendo liderada por Esdras, por Josué e Zorobabel, a segunda por Esdras, a terceira por Neemias. A casa do Senhor restaurada, a glória da segunda casa impetrada sobre o povo. O novo tempo é chegado, mas como tudo que é bom dura pouco, o povo se volta ao pecado novamente e Deus se cala. 400 anos aproximadamente depois, lá vem João Batista pregando no deserto. E a Bíblia diz para nós que ele está pregando, e a palavra que sai da tua boca não são palavras de passar a mão na cabeça. Talvez se João Batista fosse convidado para pregar nesse congresso, poucos sairiam de sua casa para ouvir o que tinha para dizer. Mas ninguém cala a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. João Batista está disposto: eu morro, mas não me calo. Pode me matar, mas eu não vou parar de pregar. Pode cortar o pescoço, pode arrancar minha cabeça, mas do chamado que ele me deu eu não abro mão. Ele é caluniado, sua cabeça é cortada, colocada numa bandeja, mas antes da sua cabeça ser cortada, ele vê o que muitos gostariam de ter visto e nunca viu. Não estou entendendo. Enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, se prepare para ver o que ninguém nunca viu. Enquanto você estiver obedecendo a Deus e debaixo da obediência de Deus, correndo risco sim, porque ministério, chamado de Deus, é para quem é corajoso. Os covardes voltam para trás, arruma desculpa, mas para quem entregou a sua vida ao chamado, está disposto e dizendo: eis-me aqui. Jesus é batizado aos 30 anos de idade nas águas do Jordão por João Batista. Aleluia. Chorebaio. A minha babobio de ela mambadobio. Todos veem a pomba quando desce, e ele começa a exercer o seu chamado. Até Jesus precisa passar por esse comissionamento para deixar registrado para mim e para você
de que independente das dores, vai valer a pena. E eu vou correr porque eu tenho algo de Deus ainda para... 3 anos de ministério, 12 homens são comissionados. Cada um deles tem uma natureza difícil. Mas Jesus nunca pegou coisas fáceis. 3 anos. Um deles é o Pedro. Talvez se Pedro entrasse numa igreja hoje, dentro das nossas igrejas, algum pastor, algum líder, algum irmão olharia e diria assim: esse aí não quer nada com nada. Ele é capaz de subir ao monte da oração com o mestre armado na sua cintura. Por que o Senhor o chamaria se ele o negou? Por que o Senhor o chamaria? Porque Pedro tem algo que você não tem. Jesus chama 12 discípulos, lembra disso? O que Pedro tem que os outros não têm? Coragem. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga: tenha coragem. Se ele te chamou, é porque ele viu algo em você que ninguém viu. Por que coragem? Pedro fez algo no decorrer dos dias que ele caminhou com Jesus que nenhum discípulo teve coragem de fazer. O que ele fez? Andou sobre as águas. Está todo mundo dentro do mesmo barco. Mas quando Jesus disse: vem, ele não pensa 2 vezes. Ele bota o pé para o lado de fora e sai andando. Mas ele afundou. Afundou, mas não morreu. Afundou, mas não afogou. Afundou, mas não ficou lá no fundo. Ele voltou para... O problema de muita gente é que afunda e não quer sair do fundo. Pedro não. Ele afunda, mas quando ele grita, o mestre... Vem, Pedro. Você já conhece a história? Jesus é crucificado, Pedro é questionado diante de uma fogueira. Tem um mistério na Bíblia com fogueira. Obrigado. Tem um mistério muito grande na Bíblia com fogueira, com fogo. O apóstolo Paulo, em Atos 28, a Bíblia diz que ele foi aquecido em Malta por uma fogueira. Pedro negou se aquecendo numa fogueira. O calor era o mesmo. As brasas tinham a mesma intensidade. Meu Deus do céu, eu já vou terminar. Capítulo 21 do Evangelho de João. Alguém já tinha visto Jesus ressurreto lá no caminho de Emaús. Pedro volta a pescar novamente. Está voltando. O cenário é o mesmo, mas o rio não é. A diferença agora é que em Lucas capítulo 5, quando Jesus chamou Pedro, Jesus entrou no barco de Pedro. Agora em João capítulo 21, Jesus não entra no barco, porque uma vez que ele entrou, ninguém pegou. Evangelho de João capítulo 21, Jesus não entra no barco de Pedro, porque Jesus já havia entrado lá em Lucas capítulo 5. Ele tem brasa, tem fogo novamente. Pedro está se aproximando. E você já conhece a história. A Bíblia diz que Jesus faz aquela pergunta: você está com fome?
Levante a tua mão, porque hoje Deus vai matar a tua fome de justiça. Pega essa palavra para o teu coração. Tem pão e brasas. Tem pão e brasas aqui nessa noite. Pedro corre para o templo em Jerusalém, porque os discípulos que estavam indo para Emaús já haviam recebido o recado: fica em Jerusalém. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce. O pastor Pedro abre a boca no capítulo 13 e prega pela primeira vez. 3.000 almas aceitam a Jesus. Pedro começa a exercer o seu ministério pastoral. O tempo passa e ele escreve a carta à igreja. E a primeira carta que ele escreve é orientando e encorajando e confortando os crentes no meio do sofrimento e da perseguição que eles estavam vivendo. Mas a grande perseguição que eles estavam vivendo não era interna, era externa. O problema da primeira carta que Pedro escreve, o problema que ele descreve, que o povo está enfrentando, não é um problema externo. Não é um problema interno, é um problema externo. Mas na segunda carta, ele está falando: o problema não é a perseguição de fora, o problema é a perseguição de dentro. 3 anos de diferença, uma carta da outra. E Pedro escreve acerca de um ataque que o povo estava enfrentando interno. Mas ele declara: fiquem firmes, não negociem a vossa fé, não negociem a vossa fé, mas amadureça. Rejeita tudo aquilo que pode distorcer a tua fé. Pega na mão desse crente que está do teu lado, porque quando Pedro escreve a este povo, ele escreve a um povo que está cansado. Gláucia, pastor presidente, ele está escrevendo a um povo que está cansado de sofrimento. Mas o sofrimento não é externo, o sofrimento é interno. Só que Jesus está dizendo para quem está cansado aqui hoje, para quem está esgotado aqui hoje: caminha mais um pouco, aguenta mais um pouco, resista mais um pouco. Talvez você chegou aqui esperando que Deus te dissesse: está cansado, vai descansar. Não, Jesus está dizendo: está cansado, o teu descanso não é aqui. Levanta a tua cabeça, porque o teu descanso não é aqui. Bebe água, levanta a cabeça e caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco. Você não está entendendo? Eu já vou finalizar. O inferno está apostando de tudo para ver você caído. O inferno está fazendo de tudo para você parar. O inferno está investindo todas as guerras possíveis que ele já levantou contra você, para te parar, para você desistir. Quantas vezes eu e você vamos dormir fracos, mas levantamos mais forte do que nunca. Levante a tua cabeça, levante a tua mão para os céus. Pai, porque hoje o diabo vai ter que se conformar, porque o diabo está olhando de longe e está dizendo: que força é essa? Que coragem é essa? Que ânimo é esse? Está quebrado, está moído, mas continua dizendo: vamos orar, vamos clamar. Você não entendeu? Confunda o diabo, vai. Dá um brado de glória a Deus aí, vai. Confunda o teu inimigo, vai. Ela vai dar uma rachada de línguas estranhas.
Quando alguém te perguntar, declara para o inferno ouvir: não sou eu, é Jesus na minha vida, é Ele, é por causa dEle, é por Ele, todas as coisas. Pega na mão desse crente que está do teu lado, segure firme até Ele dar glória. Não negocie a tua fé. Não negocie o teu chamado para agradar ninguém. E eu vou falar aquilo que o Senhor está mandando eu falar aqui nessa noite. Não se venda para ter mais amigos. Não se venda. Não barganha o que Deus te deu. Chore mais. Chamados por eles e para eles. Cadê vocês? Cadê vocês? Labaia. Um minuto para você adorar, um minuto para tu abrir o céu, vai. Alguém pode não entender. Alguém pode olhar de longe e dizer: o que esse povo tem? O que esse povo tem? É que você carrega algo que o mundo não carrega. É que você carrega a presença. Por abaixo. A igreja pode se pôr de pé, pastor. Vem dando glória, vem. Negocie a tua fé. Não negocie o chamado que Deus te deu. O que você carrega tem um preço. O problema de Satanás não é com você. O problema de Satanás é com o que você carrega. E você sabe o que é o mais lindo de tudo isso? É que tem gente que está aqui em crises. É que tem gente que está aqui há dias sem dormir, passando por momentos difíceis, que só Deus pode te dar graça, quebrado, moído, mas continua com a fé lá em cima. Deus quer te renovar agora. Levante a tua mão, pelo amor de Deus. Há uma unção de renovo descendo aqui nessa noite. Um minuto para tu receber o que o céu reservou para você. Pega! Choreba, chorebaia. Missionária, mas eu não posso mostrar a minha fraqueza. Antes do chamado, você é um ser humano. Antes do chamado, você é um homem. Você é uma mulher. Mas o céu te pega aqui hoje. O céu te renova aqui hoje. Cadê você que falava em línguas, orava em outras línguas? Anemia subricando a chorebaia. Escute. Não pare. Não desista.
se distraia com o chamado de quem está à tua volta. Não se distraia com quem caminha ao teu lado. O que Deus te deu é para você. O que Deus deu para o outro é para o outro. É por isso que ninguém tem digital igual a outra. É por isso que mesmo nascendo da mesma placenta e sendo gêmeos idênticos, a sua digital não é idêntica. É show. Eu preciso terminar. Diga para essa pessoa que está perto de você, fala, você consegue. Você está proibido de desistir. Ó, o Senhor está renovando vidas aqui. O Senhor está renovando vidas, ministérios. Você não vai entregar o cajado que Deus confiou na tua mão. Você não vai desistir do ministério que Deus te confiou. Você não vai sair do barco. Se dentro do barco está difícil, pior é fora dele. Fica onde Deus te colocou. Eu preciso perguntar, eu posso fazer um apelo? Para mim é a melhor parte do culto. Dá licença. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? O Senhor está te chamando aqui agora. Onde você está? Venha. Venha para o altar agora, vem. Missionário, eu estou afastado. Eu já fui cristão, mas eu me afastei. As lutas vieram, eu não aguentei. Cadê você? Está vindo alguém? Eu sei que tem, vem. Missionário, eu não sou evangélico, mas eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Venha. O Senhor está te chamando, venha. Cadê? Cadê? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Venha! 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 O Senhor te chama! Venha! Por favor, me ajuda aqui, me ajuda aqui! Ela só precisa de alguém que segura! Que segura ela! A senhora não vai morrer! Há um chamado de Deus sobre a tua casa! Tem mais alguém? Cadê? Cadê? Venha! Segura ela, por ela. Cadê? Tem mais alguém? Eu sei que tem, vem! Cadê você? Venha! O Pai te chama. Cadê você? Soldado ferido. Venha. Segura ela, por favor. O filho dela, vem aqui, por favor. Ela está chamando. O filho dela, vem aqui, por favor, ela está chamando. É para acompanhar ela, vem. Cadê o filho? Vem. Cadê você que está afastado? Você que não é evangélico, vem. Alguém busca o filho dela, ela quer ele aqui perto. Não é para você aceitar Jesus não, meu filho. É só para você acompanhar a mamãe.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está reconciliando. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Tá voltando pra Jesus aqui, gente. Por favor, alguém me ajuda. Por favor, alguém me ajuda. Alguém aqui, por favor. Um obreiro aqui, por favor. Ore por ele, intercede por ele. Eu quero orar para terminar. Tem mais alguém? Venha. Venha. Intercede por ele, por favor. Deus tem um ministério para a tua vida, meu filho. Eu vejo um óleo na tua cabeça. Era para o Senhor ter morrido em 2020, mas o Senhor fechou a tua sepultura, porque alguém de joelho por tua causa. E hoje Deus renova este chamado sobre a tua vida. Ora pelo coração dele, ore por ele. Alguém vai cantar um hino. Alguém vai louvar Deus com um hino. Pega aqui na mão de alguém que está do teu lado. Deus está visitando a tua saúde, viu? Eu não conheço o Senhor, mas o céu sabe quem o Senhor é. Eu vi a Deus te operando aqui nessa noite. Glória a Jesus. Deus está mudando o diagnóstico médico. Põe a mão nas costas dele. Eu não vou falar onde que é a enfermidade, para não te constranger. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu sou o Senhor que te saro. Tu não vai descer tumba fria antes de ver a minha promessa se cumprir na tua vida e na tua família, diz o Senhor. Tem dia que a angústia bate forte aí dentro do seu Receba peito. saúde nos seus pés. Receba saúde nos seus pés. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Alguém abraça essas vidas, ore por essas vidas. E dificuldades bem maiores você já venceu. Olha aí. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui.